Você já se perguntou em como ouvir a voz de Deus? Você já quis ser uma pessoa sensível ao que o Espírito Santo quer falar? Nesse vídeo eu quero te ajudar com dicas que me ajudaram muito de maneira particular em como entender e ouvir a voz de Deus, em como discernir o que Ele está falando e o que Ele tem para minha vida. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você. Essa é a dúvida de muitas pessoas. Como é que eu posso ou consigo ouvir a voz de Deus? De que maneira Ele pode falar comigo? Tem gente que gosta de abrir a Bíblia e tirar sorte. Tem gente que gosta de ir atrás de profeta para receber palavra, para entender algo que Deus quer falar. E eu não estou dizendo que Deus não fala através dessas coisas não, mas não é o padrão de Deus em se revelar, não é a forma padronizada de Deus de falar conosco, de falar com seus filhos. Então, Sara, de que maneira que eu posso ouvir a voz de Deus? Qual a forma que eu posso fazer para poder ouvir o que Ele tem para mim falar, o discernimento dele na minha vida? E uma das principais maneiras de Deus falar conosco é através das Escrituras. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. O escritor dos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus, em resumo, ela é viva e a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos e corações. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a bússola de Deus para as nossas vidas. E o interessante é que eu vejo muitas pessoas falando o seguinte: Deus está em silêncio comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas na verdade não é Deus que está em silêncio com você, é a sua Bíblia que anda fechada. Nós precisamos entender que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela é um guia para a nossa vida. É uma carta de amor que Deus deixou para nós, para falar conosco, para se relacionar conosco. E através da palavra nós conseguimos entender os valores e a vontade de Deus para nós. A Bíblia é o único livro em que o autor se faz presente enquanto nós lemos. Então, por favor, não seja uma daquelas pessoas que utiliza a Bíblia apenas aberta no Salmo 91, na estante da sua sala, para espantar demônio. Leia a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, viva aquilo que a sua Bíblia diz para você viver, porque Jesus fala conosco através das Escrituras. E outro ponto muito interessante para se ouvir a voz de Deus, outra dica infalível é através do silêncio da oração. Abacuque capítulo 2, versículo 20 vai dizer assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. O profeta Abacuque está dizendo que na presença de Deus precisa haver silêncio. Não que você não possa se alegrar com júbilo, não que você não possa falar, mas existe um segredo poderoso através do silêncio na oração. Você sabia que os cristãos ortodoxos, para cada 1 hora de oração, eles ficam 1 hora em silêncio? Para cada 1 hora de oração, eles ficam 1 hora em silêncio, porque eles entendem que para 1 hora que eles falam, eles precisam ouvir 1 hora Deus falar. E muitas vezes a nossa oração é aquele negócio agitado, onde parece que a gente entra no nosso quarto só para falar. E a gente não consegue ficar em silêncio, a gente não consegue ficar quieto para ouvir aquilo que Deus tem para falar. A oração não é apenas um depósito de palavras, mas a oração é relacionamento. Você já tentou ficar em silêncio no seu período de oração para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para falar? É claro que esse costume dos nossos irmãos, dos cristãos ortodoxos, não é algo que a gente tem que levar como regra no nosso coração, na nossa vida, mas eles pontuam para nós um ensino muito valioso de que eu não posso, no meu momento de oração, falar sozinho. Eu também preciso ficar em silêncio para que Deus possa falar comigo. Eu preciso valorizar em ouvir a voz de Deus no meu lugar secreto. Comece a praticar isso nos seus devocionais, na sua vida diária de relacionamento com Deus, e você vai ver que Deus vai falar com você. Às vezes a gente precisa se calar para poder parar, ouvir e entender aquilo que Deus quer dizer. E o terceiro ponto também é uma dica muito infalível que eu tenho certeza que vai te ajudar a ouvir melhor a voz de Deus. Mas antes de falar, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, desse seu like no vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo de interesse e de importância para você. E isso nos ajuda a crescer no nosso canal
e a espalhar a palavra de Deus o máximo que a gente conseguir. Mas vamos lá. Terceiro ponto para ouvir a voz de Deus é através das situações no dia a dia. Salmo 19, verso 1 vai dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Davi está dizendo que a natureza aponta para Deus. A natureza, ela fala sobre Deus. Dia a dia, viração de dia, viração de noite. A natureza aponta para um Deus vivo, um Deus criador sobre todas as coisas. Ou seja, Davi está dizendo, um simples nascer do sol, um simples levantar da lua, Deus está falando conosco. Às vezes o nosso Deus usa situações no nosso dia a dia para falar conosco. Coisas que acontecem nos mínimos detalhes, ações que nós vemos e às vezes não conseguimos entender, mas nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus e entender que muitas vezes na nossa vida Ele vai usar situações corriqueiras, situações do dia a dia, coisas normais que podem acontecer, uma cena que você pode ver, algo que alguém pode falar com você, para que Ele se comunique com você. Claro que você não vai usar isso como uma regra suprema de Deus falar com você, etc. Mas que muitas das vezes Deus vai usar ocasiões, vai usar momentos, vai usar coisas para ministrar o nosso coração e nós precisamos ser sensíveis para entender que é Deus falando conosco. E é interessante que no verso 3 do capítulo 19 de Salmos, Davi vai falar assim: não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e essas palavras aos confins do mundo. Ou seja, o céu, a lua, o mar, as estrelas, a natureza, as situações que acontecem na nossa vida, elas não falam com a boca. Deus existe, Deus é fiel, Deus não, mas elas apontam para algo maior. E eu tenho certeza que Deus já deve ter ministrado ao seu coração, você observando apenas uma situação, você olhando para um objeto, você conversando com uma pessoa. Deus usa situações no nosso dia a dia para falar conosco. E a quarta e última maneira, que engloba todas as outras que eu falei aqui, que é de extrema importância, essa você precisa entender de fato, que é a maneira mais eficaz de Deus falar conosco é quando nós temos uma comunhão íntima com Ele. E para esse ponto específico eu queria falar com você sobre a história de Samuel. Se você for ler a história do profeta Samuel, profeta, juiz, sacerdote Samuel, você vai ver que Deus levanta ele no ministério profético no meio de uma situação completamente corrompida, no meio onde Israel estava completamente distante de Deus, onde o principal sacerdote, que era Eli, não tinha mais autoridade espiritual diante de Deus, e muito menos com os da sua família. Mas no meio de toda essa corrupção moral, Deus levanta Samuel, e Samuel produz uma íntima comunhão com Deus. Quando Deus chama Samuel lá no capítulo 3, chamando ele 3 vezes enquanto ele estava dormindo, e Eli não ouvia a voz de Deus, mas Samuel ouviu, isso é um sinal, um apontamento do Espírito para nós, de que nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus quando nós estamos em íntima comunhão com Ele. A comunhão com Deus, o relacionamento diário com Deus, uma comunhão íntima com o Senhor, facilita, aguça os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir aquilo que Deus quer falar. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo vai dizer assim: pois o seu Espírito confirma no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo confirma no teu espírito de que você é filho. Ou seja, há uma comunhão do teu espírito com o Espírito Santo que confirma no teu ser que você pertence a Deus. E o fato de você ser filho produz em você uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus. O fato de você ser um filho e um filho que tem comunhão com Deus aguça os teus ouvidos para você ouvir aquilo que Deus quer falar. Deus pode falar se você abrir a sua Bíblia e fechar? Pode. Deus pode falar se utilizando de alguém com uma profecia, um profeta para a tua vida? Pode. E todas essas coisas são muito boas, mas examinar as Escrituras dia após dia, não de forma aleatória, mas lê-la com um propósito, te faz muito mais ouvir a voz de Deus do que você abrir a ela num abre e fecha pedindo para Deus uma palavra. O silêncio da oração te
te faz ouvir a voz de Deus, faz com que você caia a sua boca de fato, literalmente, para ouvir Deus falar. As situações do dia a dia também podem apontar para o que Deus quer te dizer. E uma comunhão íntima com Ele vai te fazer sempre ouvir a voz de Deus. As ovelhas dele reconhecem a sua voz. E se o que eu falei tem sentido para você, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você tem algum ponto a mais para acrescentar, deixa aqui nos comentários que vai ser bênção para nós. Amém? Deixa eu abençoe.